Muito boa noite. Muito boa noite mais uma vez para você que está ligado, para você que está ligado com a gente em mais uma live do projeto Bom da Vida. Como eu sempre digo, Bom da Vida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Começa a acontecer agora, nessa noite de segunda-feira, 31 de agosto de 2020, como eu falei antes, um início de semana, um final de mês. Primeiro a entrar conosco hoje foi o Max Ferrer, é isso? Beth Oliva do Rio de Janeiro, Instituto Faros, Dr. José Silveira Passos entrando com a gente aqui direto do Rio. O jovem escritor que é o meu convidado já está com a gente aqui também. Maria José Machado está conosco nessa noite de segunda-feira. Gente, eu vou trazer os primeiros dados aqui para abrir essa nossa conversa, para a gente colocar na roda a nossa história. Vamos falar sobre educação na noite de hoje, assunto fundamental num momento crucial da história do Brasil em termos de educação. Temos um novo Fundeb, um fundo que financia a educação com transformações, agora um Fundeb permanente, não é mais como era antes, né? Ele expiraria agora no final de dezembro, no final desse ano, mas agora é um Fundeb permanente. Isso significa investimento, esperança de investimentos melhores na estrutura da educação do nosso país. A gente tem os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, entre eles, na Agenda 2030, um objetivo específico, de número 4, para a educação para os próximos 10 anos. Uma educação de qualidade, com equidade, ou seja, que seja uma educação que ofereça oportunidades de forma igual para todos e todas. Esse é o objetivo que foi proposto pela ONU, assinado pelo Brasil e pelos outros signatários e que a gente espera alcançar nos próximos 10 anos. O jovem escritor está aqui, deixa eu dar uma olhada porque ele já vai entrar comigo desde a conversa. Hoje a gente vai conversar com um cara que tem uma história muito bacana, apesar da pouca idade, tem uma história muito legal para trazer para a gente. É um jovem escritor, começou com 15 anos já a sua vida literária, isso profissional, porque ele já escrevia desde criança. Já está com a gente aqui, Matheus. Matheus, me ouve bem? Estou ouvindo bem, perfeitamente, Luciano. Então, boa noite a todos. Teste, né? Valeu fazer o teste. Valeu fazer o teste. Agora tá Deu tudo certo. um pouquinho só, mas tá tudo certo agora. Tá tudo certo. Rapaz, que alegria ter você aqui nessa noite de segunda-feira. Vamos fazer, estamos ao vivo fazendo os nossos ajustes aqui. O assunto é importante. Agora, é claro que a gente vai estar trazendo aqui as duas pontas dessa história. A gente vai falar de um assunto que é muito sério, que é a educação, como eu agora acabei de introduzir. Mas também vamos falar daquilo que nos move, da paixão que existe dentro de cada um de nós, de todos nós. Para alguns, de uma forma um pouco mais embotada, um pouco mais escondida. Para outros, de uma forma visceral. Sonhar, acreditar e realizar. Isso também é o tema da live de hoje. A gente vai falar de educação de qualidade, de desenvolvimento pessoal e profissional, mas tem o lado que é a escola e tem o lado que é a paixão de cada um. A vontade de realizar um sonho, seja ele um sonho artístico, na música, na literatura, seja ele um sonho de salvar vidas, de ser um médico, de ajudar pessoas, de ser um assistente social e de tantas outras formas, de ser um psicólogo. Hoje é dia do nutricionista. De ser um nutricionista, por que não? Enfim, cada um de nós, parece utópico às vezes falar, quando a gente olha para as coisas como estão, parece utópico a gente falar que esse mundo é para todos nós ajudarmos a construir. É dar o tijolinho da obra. Que tijolinho eu estou colocando nesta obra? Então é sobre tudo isso que a gente vai estar falando na noite de hoje. Para mim é um assunto muito especial, tá, Matheus? Para mim era um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Luciano. Agradeço a oportunidade. Não, rapaz, a oportunidade é minha por ouvir essa tua história. Olha, saiba, eu amo livros. Amo livros. Adoro. Tenho alguns amigos que são escritores e os meus filhos amam livros. Então, assim, a gente tem um respeito enorme pelos escritores, por quem cria histórias. Eu adoro história. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo você aqui. Bem, gente, vou apresentar para vocês oficialmente, que já está com a gente na tela, essa cara sorridente, um garoto, cara. Um garoto que agora é um homem, né? É 18 anos, né, Matheus? 18 anos já. 18 anos. Pois é, olha, o Matheus, tem até o seu Insta é o jovem escritor. Sim. O Matheus
enfim, lançou seu primeiro livro com 15 anos. É ex-aluno da Escola Estadual Walter Weisflog, que é localizada em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. É um apaixonado pela escrita desde pequeno, publicou o primeiro livro, como eu falei agora, aos 15 anos, e agora aos 18 vai lançar o segundo volume de uma tetralogia chique, né? Uma trilogia é Sim. pouco, ele langa logo uma tetralogia. Bem, quero agradecer a você, Matheus, e também a Rita Miller, que fez essa ponte. A Rita foi sua professora, né? É professora da Rede Estadual de Ensino aqui de São Paulo. É tutora também. É tutora também? Tutora, uma vez tutora, sempre tutora. Rita, muito obrigado por ter sido essa ponte. Eu agradeço imensamente também todo o apoio que você me deu. Vou até mandar um coraçãozinho já, Rita. Obrigado. Coração para a Rita. Ó, coloquei, ó, geralmente eu uso azul marinho, vinho. Hoje eu vim logo de vermelho, cor do coração, cor da paixão, pelas coisas que eu te falei aqui agora, né? Sonhar, acreditar e realizar é o que faz a gente ultrapassar os obstáculos. E essa história vai ter obstáculos, a gente vai querer saber também se existem, quais são esses obstáculos. Vamos lá. Olha, agradecendo então a Rita também, a Rita Miller, que fez essa ponte, Sim. a Yara, nossa, a Yara lá do SBT, sempre também com as dicas dela, falando, olha, tem uma história aqui, Luciano, que eu acho que interessa para o Projeto Bom da Vida, porque o Projeto Bom da Vida, como a gente tinha comentado bem rapidamente, Matheus, o Bom da Vida quer mostrar aquilo que está acontecendo de bom. É claro que a gente não está tapando os olhos, tem um monte de coisa ruim acontecendo no dia a dia. Infelizmente tem, mas tem tanta coisa boa acontecendo. Sim. E eu sempre falo, o Bom da Vida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. E está acontecendo agora, com o nosso convidado que está aqui com a gente, que é o Matheus Siqueira. Bem, vamos começar. A Rita, que é sua ex-professora, tutora, uma vez tutora, sempre tutora, como você falou, diz que você desabrochou quando foi para a escola pública de ensino integral. Você sempre estudou em escola pública, Matheus? Na verdade, Luciano, eu nem sempre estudei em escola pública. O meu ensino fundamental eu fiz em colégio particular e o meu ensino médio eu fiz na escola Walter Weisflog, escola pública. Mas foi lá que a Rita tem razão que eu consegui desabrochar. Foi quando eu realmente coloquei para fora todo esse meu talento pela escrita. E foi quando, aos meus 15 anos, eu publiquei o primeiro livro. Mas eu sempre tive esse talento. Eu só desabrochei mesmo quando eu entrei na escola pública. É engraçado isso, né? Porque a gente vai estar falando aqui, a gente começou falando de Fundeb, a gente tem uns dados assim, rapaz, que quando a gente olha e fala assim, pô, Luciano, você vem falar de bom da vida com esses dados? Dá uma olhada nesses dados comigo aqui, Matheus. Pode mostrar. São dados divulgados pelo G1, né? O portal de notícias do Grupo Globo. 4 a cada 10 escolas no Brasil, 39%, não dispõem de estrutura básica para lavagem de mãos. Olha isso, de acordo com um relatório do Programa Conjunto de Monitoramento da Organização Mundial da Saúde e também do Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Juventude, que é a UNICEF. Que terrível. É um dado. Outro dado. 26% das escolas não têm acesso a abastecimento público de água. Quase metade, 49%, não tem acesso à rede pública de esgoto. Mais de 10 milhões de brasileiros acima de 15 anos ainda são analfabetos. E 52% das pessoas com mais de 25 não concluiu. 52% não concluíram o ensino médio. São dados tristes. São dados duros, áridos. Apesar desse terreno árido aí, a gente ainda pode acreditar numa educação que desenvolva o potencial humano dos nossos alunos? Essa é uma pergunta que fica para a gente responder durante a nossa conversa. Mas vamos lá. Me fala uma coisa. Você já respondeu que não estudou em escola pública todo o tempo. Mas falou que lá na escola pública você desabrochou. Sim. Conta pra gente como é que é. Você percebia alguma carência de estrutura, de material, alguma coisa que você percebesse como um obstáculo para o teu aprendizado? Olha, Luciano, eu não vou mentir, assim, é claro, assim, que na escola pública, assim, a gente percebe uma certa carência em questão de material e tudo, assim, do suporte, mas é uma coisa que a gente também pode encontrar em escolas privadas também, assim, mas o que eu realmente percebi quando eu entrei lá foi que era uma coisa que estava dentro de mim, porque quando eu cheguei lá eu tive tanto contato com vários tipos de pessoas, pessoas que desenhavam, pessoas que cantavam, e foi quando eu consegui enxergar bem esse mundo, e eu consegui desabrochar mesmo como a Rita falou, né, nesse meu universo. Tanto é que na escola pública eu conheci um dos meus melhores amigos, que inclusive foi o ilustrador, e é ainda meu ilustrador de todos os meus livros. Ele que fez a capa do meu novo livro, Magna, ele fez a capa do meu primeiro livro também, e Olha! vou mostrar um pouquinho do talento dele, meu amigo Pedro. Peraí, vou só Mostra para achar. nós. Vou mostrar aqui.
Pera aí. Ixi, perdi. Aqui, olha. Dá pra ver direito, mas esse aqui é um dos desenhos do meu livro. E foi o meu amigo da escola que fez. Olha, é uma Todo... torre. Arrisco falar que é uma torre de um castelo, é isso? É isso mesmo, Luciano. Então, a transmissão do Insta tá boa hoje, estou vendo aqui. Tá bom, então. Que maravilha. Olha, é engraçado você falar isso, o Matheus, essa coisa da escola pública e de desabrochar na escola pública. Eu vou ter que, já que você está contando, a gente veio hoje para ouvir as tuas histórias aqui, mas eu vou contar uma também. Porque Pode eu contar, também fica à fui vontade. aluno de escola pública. Eu estudei Foi aluno. muito pouco em escola pública. Eu estudei em escola pública em duas ocasiões. Para A minha família mudava de cidade quando eu era pequeno, mudou algumas vezes. E para não perder o ano, em duas ocasiões eu estudei em escola pública. Eu estudei em escola pública na minha pré-alfabetização e estudei em escola pública na minha segunda série. E você está falando aí essa coisa de desabrochar. Eu lembro bem quando eu fui para a escola pública na segunda série, numa escola bem diferente da anterior. Eu estudava uma escola, enfim, no interior do estado do Rio, em Volta Redonda, uma escola maravilhosa. Tinha horta, tinha videogame, tinha... isso há muitos anos, você não estava nascido ainda. Isso aí nos idos de 84. Tem muito tempo. 84? E eu sei que, assim, tinha horta, tinha vulcão artificial, tinha um monte de coisas maravilhosas naquela escola. E eu troquei para uma escola pública, porque nenhuma escola naquele período do ano, agosto, né, deve estar fazendo aniversário por esses dias, estamos em agosto, não tinha vaga. E eu fui para uma escola pública. Lá eu conheci, eu não vou me emocionar, vai ficar complicado agora, mas eu conheci a professora mais doce que eu tive. Ela é mãe do meu amigo mais antigo de infância, né? Então quero deixar aqui um beijo para a tia Sheila, que foi minha professora, é minha amiga, e para o Alexandre, que é um amigo de muitos anos, filho dela. Então, assim, e eu tive uma fase maravilhosa numa escola com várias carências. Não tinha espaço, não tinha brinquedos, não tinha material, não tinha. Não tinha como na outra escola tinha. Mas eu lembro com todo o carinho, com toda a alegria dessa fase da minha infância. Então, consigo entender como é, mesmo no meio, de repente, de uma estrutura menor, ter toda essa... Sim, toda essa experiência maravilhosa. São lembranças incríveis, Luciano. Até hoje eu guardo com tanto carinho no meu coração. É cada momento assim que eu não sei nem explicar, nem descrever quão maravilhoso foi pra mim. É uma Meus coisa... amigos, puxa vida, eu tenho um carinho por todos eles, assim. Nossa, é uma amizade assim que é pra levar a vida inteira. Tanto é meu amigo, até hoje eu tenho contato com ele. Não só com ele também, mas o amigo que fez o design da capa do meu livro, ele mexia com essa parte técnica também. Até hoje eu tenho amizade com ele, meu amigo ilustrador. Eu tenho amizade com pessoas que cantam assim também. Nossa, Luciano, são amizades que experiências maravilhosas. São as relíquias que a gente guarda da vida. Mas Sim. olha só, você falou então aí que, claro, você percebia ali alguma coisa estrutural que não tinha todo o aparato que você poderia ter numa outra escola. Mas como é que surgiu, assim, no meio dessa história que surgiu a ideia de ser um escritor? Como é que Na surgiu? verdade, Luciano, a ideia de ser um escritor surgiu desde que eu tinha 5 anos de idade. Desde que eu era pequeno, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de livros, de história. Eu era apaixonado por fantasia, por filmes, assim, por esse tipo de histórias. E tanto eu quanto a minha irmã, nós tivemos muito contato aqui em casa, porque a minha mãe ela é professora. Uhum. E ela sempre deixou isso, sabe? O que faltava aqui em casa não era papel e caneta e lápis de cor, não faltava aqui em casa. A gente sempre fomos estimulados a desenhar, a colocar a criatividade para fora. Nunca foi imposto em nós assim nenhum tipo de cobrança, nada. Nós que deixamos surgir dentro da gente mesmo para poder colocar para fora toda essa criatividade. Eu me lembro, desde que eu era pequeno, quando eu ia no serviço da minha mãe, até do meu pai também, eu encontrava o computador, eu começava toda vez eu ia escrever uma história. Eu lembro, eu falo que foi 5 anos, porque quando eu tinha 5 anos de idade que eu fiz a minha primeira história, que eu fiz um rascunho e eu criei uma pequena história com todos os meus amigos de classe. Foi uma coisa bem simples assim, mas foi onde eu coloquei pra fora. E eu lembro até que o primeiro livro que eu li também, que me estimulou bastante, que foi nessa época, que foi o livro do Harry Potter, o primeiro livro dele. Que foi quando eu pensei, puxa vida, eu quero fazer uma história, sabe? Quando surge dentro de você uma ideia. Aí depois disso, quando eu fui crescendo, eu comecei a
fazer histórias em quadrinhos, eu fazia com desenho, assim, às vezes eu colocava alguma coisa escrita, mas eu fui evoluindo com o tempo. Aí quando eu tinha 11 anos de idade, eu pensei, puxa vida, eu quero fazer um livro. Aí começou a surgir a ideia, eu fui desenvolvendo com 11, 12, 13, 14 anos eu terminei o livro Magnum. Mas eu já tinha toda a ideia de que eu ia fazer uma tetralogia, estava tudo desenvolvido na minha mente. Aí depois, depois que eu aprendi como funcionavam os processos para publicar, aí eu publiquei o primeiro livro quando eu tinha 15 anos. Só que nesse tempo todo, eu escrevi o Magnum 2, que é a sequência, eu escrevi o 3 e o 4, já estão prontos, eu já escrevi um livro de romance, um de terror e um de drama também. E sem contar os contos, poemas também que eu faço, eu tenho um estoque ainda para publicar de livro. Bem, a gente fica aguardando, então, vamos falar ainda do lançamento desse livro novo. Quando você falou de Harry Potter, teve gente que saiu correndo do quarto aqui em casa e correndo com o primeiro livro do Harry Potter. Primeiro livro? Traz aqui, Rafa. Bem, aqui também a gente ama livro, eu falei isso no início aqui, a gente ama livro. E o Rafael, o Rafael pediu, vem cá, Rafa, chega aqui atrás, papai. Rafael pediu para ganhar o livro do Harry Potter de aniversário. Aí ganhou aqui, tá tudo ao contrário, que a gente está na tela aqui do Instagram, mas esse é a Pedra Filosofal. Harry Potter é a Pedra Filosofal, que é um primeiro, e ele é todo ilustrado também. Todo bacana que lindo, esse livro. Do capa dura, muito legal. E aí, você gosta de escrever? Gosto. Olha, ó. É nesse Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe também. Quem gosta de livro de fantasia, Harry Potter, Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, nossa, Luciano. E ele me perguntou, papai, posso falar um pedaço do meu livro? Eu falei, não, falar do livro não, vamos publicar esse livro, faz como o Matheus. Acaba de escrever. Eu só publico depois que eu termino. Como é, Matheus? Eu só gosto de comentar do meu livro quando eu publico, quando eu termino de escrever, porque eu não gosto de abrir a minha história enquanto ela está em desenvolvimento com ninguém. Viu? Viu? Tô falando para ele aqui, ó. Então, aquela história essa é a história que vive na fantasia, o que é? Fantasia e realidade. Não sei o quê. Guarda para publicar depois. Isso. Tá bom? Vai lá. Assiste a live lá com a mamãe. Tá? Dá tchau pro Matheus. Tchau, tchau. Futuro escritor. Rapaz, adora escrever e adora música. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, Matheus, então quer dizer que a escola, esse ambiente escolar, foram importantes na sua motivação em escrever, né? Pronto. Acho que deu uma travadinha aqui, mas agora já... Voltou? Já voltou. Não sei se para você está travado aí, para mim aqui tá perfeito. Tá perfeito? Então sigamos, vamos adiante. Rapaz, tô vendo aqui. Agora sim, pronto. Agora tudo certo no sinal da internet. Se não tá, o que não estava já está funcionando. Deu uma travadinha aí? Você está me assistindo bem, Matheus? Perfeitamente, Luciano. Não tive nenhum problema com o áudio. Então, ótimo. A imagem está um pouco congelada, mas, enfim. Acho que agora sim, já voltou ao normal. Olha, quero agradecer aqui as pessoas que estão com a gente nessa noite. A gente está falando de educação, mas também falando, como eu falei, né? Falando de realizar sonhos, de acreditar, né? Então, olha, quero agradecer aqui ao Ricardo, Babi de Melo, Márcia FL159, acho que é isso. Mário Melo, Paulinho Siqueira. Paulinho. Olha, pessoal, seus fãs aí, hein? Rita. Maria José Machado Siqueira. Oh, tá todo mundo aqui. Deixa eu ver mais quem. Ugly Rodrigo, é isso? Rita Miller, olha só. A tutora. Meu amigo de escola. Mais quem? Pedrinho Siqueira, meu pai. Muito bem. O Rodrigo Duarte, de Jundiaí, está aqui com a gente. Érica Saldanha Fagundes, de Niterói. Está aqui, ó, Mário José Machado. Está aqui. Boa noite, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Ah, sim. Maria José. Que isso. A oportunidade é para todos nós aqui de conhecer o trabalho do Matheus. Também. Também, né? Larissa Machado, Jonathan. Larissa Ana Maria. Nanda Fê, deve ser Fernanda Machado. Ótimo. Pedrinho. Todo mundo com a gente aqui. Gente, a gente está conversando hoje com o Matheus, que é ex-aluno da Escola Estadual Walter Weisflog, de Caieiras. De Caieiras para o mundo, hein, cara? Ó, essa responsabilidade aí.
Vamos lá. Olha só. A gente estava conversando aqui sobre essa coisa do ambiente escolar que foi importante para você. Agora, voltando nesse assunto que eu falei agora há pouco, a gente falou um pouco sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 4 da Agenda 2030 da ONU, que é o Sim. objetivo que trata especificamente sobre educação. O texto oficial diz o seguinte, abre aspas, assegurar, o objetivo é esse, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Bem, você acredita que o Brasil vai alcançar esse objetivo até 2030? A gente tem 10 anos. 10 anos para todos estarem na escola fundamental, né, no ensino fundamental. E a gente acabou de falar de Fundeb aí no iniciozinho da nossa conversa. Você acredita que a gente vai alcançar esse objetivo? Temos novas propostas no Fundeb, agora o fundo é permanente, tem mais dinheiro do governo federal. Como você vê? Você que estava lá dentro, você que estava na escola pública até pouco tempo atrás. Luciano, eu vou falar o seguinte, eu não tenho dados assim que eu posso afirmar alguma coisa, nenhuma credibilidade assim para dar uma opinião consistente, mas eu gosto de falar que eu gosto de ter uma visão muito positiva a respeito da educação brasileira. Como eu estive já numa escola pública, como eu tive muitos contatos assim, eu sempre gosto de imaginar, de torcer para que a gente possa alcançar esse objetivo, sim. Talvez não do jeito que esteja escrito, que esteja planejado, mas vai acontecer sim. Vamos ter uma visão bem positiva disso sim. E eu acredito assim que nos próximos 10 anos possa melhorar bastante. Então, eu tenho uma visão muito positiva. Fica a visão positiva e a torcida, né? E a torcida, claro, né? E a vontade. E a vontade, a torcida. E assim, quando você trouxe a tua história, e eu também trouxe a minha história de professoras, né, de professora, quando eu falei 2 vezes em escola pública, a minha outra professora inesquecível foi a minha primeira professora, também de escola pública, tia Luísa. Tia Luísa e tia Sheila. São as minhas professoras de quem eu mais lembro, com carinho. Então, assim, o que você está falando dessa torcida, eu vejo muito pelo lado do educador. A Sim, gente vê, a gente quando estuda em escola pública, não que na escola particular também não aconteça isso, no ensino privado, esse carinho, tanto na escola pública quanto no ensino privado, esse carinho dos professores. É claro, existem as críticas dos professores com os alunos mais novos, que agora, né, tem as redes sociais à mão, tem todo um aparato tecnológico que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Tem, por outro lado, os alunos que falam, mas esse professor não está atualizado, esse professor ele não está trazendo para mim, não está agregando um conteúdo que eu não tenha já acesso hoje com a web, com a internet. Então, é claro que existem pontos a melhorar. Mas, como você frisou bem, a nossa torcida para que em 10 anos nós estejamos muito melhores em educação, em acesso à educação, em equidade da qualidade de ensino, eu acho que é fundamental. Eu acredito que é fundamental essa visão de que pode melhorar sim. E isso passa sim, pelo papel do professor, pela valorização do professor. Sem sim. dúvida, eles têm um papel fundamental para incentivar, né? Porque você mesmo falou, não, lá dentro daquele ambiente eu me senti incentivado. Sim, pelos professores, colegas também. Tem que ter um pouco dessa energia. Porque se ninguém tiver, é assim que tem que surgir. Você surge de dentro para fora esse espírito, essa esperança. Perfeito. Ó, vamos falar agora da tua obra. Vamos começar a falar Sim, da tua obra, então. Você escreve aí sobre vários temas, né? Você estava falando de sim, Harry Potter, e eu trouxe aqui o Rafael, que gosta de aventura também, gosta de fantasia. Então, assim, tem fantasia, tem romance, tem terror, tem drama. Você se inspira em quê? Você falou de algumas referências que são obras, mas sim. existem histórias pessoais, histórias de pessoas que você conhece. Como é que é isso, Matheus? Como é que é o universo na sua mente que você coloca no livro? Eu vou falar o seguinte, eu me sinto privilegiado porque desde pequeno, como eu falei, eu sempre fui motivado, instigado a colocar para fora toda essa minha criatividade, mas eu também sempre tive muito contato com histórias, com filmes, com cultura, assim, para eu poder desenvolver mais essa minha arte. Então,
Eu acho até legal falar que quando eu saio com a minha família, assim, quando a gente era pequeno, desde já se brincar até hoje, a gente faz isso. Tanto eu quanto a minha irmã, a primeira coisa que a gente faz é querer correr pra uma livraria. A gente delira em ambientes assim, a Ah, viagem, fantasia, filmes de terror. Então, o que mais me inspira, o que mais me motivou também, claro que a história pessoal da gente, o ambiente que eu fui criado, tudo, como eu desenvolvi isso daí, claro que é um fator decisivo, mas o que, o que mais me favoreceu foi esse contato que eu tive com filmes, com livros, que querendo ou não, todas as histórias elas te formam um pouco, elas servem de base para você conseguir desenvolver um pouco de histórias, você poder criar alguma coisa. Por exemplo, assim, todos os filmes de terror que eu assisti, todos os livros de terror que eu já li, eles motivaram demais para eu poder criar a minha história com a minha visão, uma história própria, mas que eu tive como base tudo isso que eu desfrutei quando eu era mais novo. As minhas histórias de fantasia, claro, assim, que eu tirei muito proveito de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, Game of Thrones, mas eu criei a minha história com essa base dentro de mim, com essa estrutura da fantasia com que eu me nutri desde que eu era pequeno. E livros de drama falam a mesma coisa, com filmes, com os livros. Tudo isso me motivou e cooperou para que eu tivesse esse talento que eu tenho hoje, com esse dom da escrita, que é uma coisa também que eu desenvolvi bastante, porque geralmente as pessoas perguntam como é que você escreve um livro, como é que você consegue colocar tudo para fora. Eu tenho uma forma assim que eu vou escrevendo sempre um pouquinho por dia, sabe? Eu gosto todo dia pegar um pouquinho, já desenvolvendo a história toda na minha cabeça e aos poucos já ir construindo. Todo dia eu vou mexendo um pouquinho, nem que eu tenha que apagar tudo depois, mas eu gosto sempre de manter essa rotina, de me manter fixo com a escrita. é como se fosse um ritual, né? Uma e outra vez, e mais uma vez, e de novo, para coisa que parece que fazia parte do dia a dia mesmo. Mas faz, Luciano, todo dia eu escrevo um pouco. Eu coloco sempre uma meta. Por exemplo, assim, tem dia que eu acordo inspirado. Tem dia que eu acordo assim para escrever um capítulo inteiro de um livro, mas tem dia que eu acordo naquele bloqueio criativo, mas eu falo, não, eu vou ter que fazer pelo menos duas, três linhas, alguma coisa, hoje eu não posso perder essa energia. E tanto é que um livro de drama que eu fiz recentemente, até que ele já está pronto, eu escrevi ele inteirinho no trem. Luciano, eu gosto sempre de andar com o meu celular no bolso, qualquer lugar que eu vou, porque a inspiração surge a qualquer momento. Eu escrevo no celular, no computador, eu estou no trem, de repente, aí surge uma ideia. Aí eu vou, começo a escrever toda a história aqui, já começo a desenvolver tudo, e mando pro meu computador e já desenvolvo. É assim que eu faço, eu sempre trabalho em todos os lugares. Desde se eu estou, sei lá, um momento de lazer com a minha família, em algum lugar, no sítio, aí surge uma ideia. Eu paro, começo a escrever em qualquer lugar que eu tô. Muito E bom. assim, Ah, deu uma travadinha, mas eu deu uma ouvi. travada, mas conseguiu. Agora, você falando isso, essa coisa. Hoje está muito facilitado, né, Matheus? Estou Assim, é falando isso, verdade. você é jovem, mas assim, vê só. Eu lembro, eu tenho tem um escritor que eu admiro tanto. Eu considero ele um amigo, porque a gente trabalhou bem próximo e a família dele é uma família muito querida minha. É um autor paraense chamado Edir Proença. Edir, você não deve estar assistindo agora, mas em algum momento você vai assistir a live. Um beijo para você, para tua família inteira. Eu sou fã demais do seu trabalho, Edir. Se você não conhece, Matheus, leia. O Edir Vou. Proença, ele é um autor. Há pouco tempo saiu no Estadão, na Folha, aqui em São Paulo, algumas falando sobre as obras do Edir, algumas matérias, foi mais de uma, comentando a respeito da obra do Edir. Ele é um autor paraense, mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil mesmo. Na França, com livros lançados em inglês, em francês, é uma coisa fantástica. E por que eu estou lembrando do Edir? É uma pena, não dá tempo de eu correr ali, buscar na estante, Casa de Caba em inglês, que ele me deu, entre outras coisas que eu tenho dele aqui. Mas o Edir, eu lembro que, assim, além dele ser um escritor ficcional fantástico, mas é uma coisa fantástica, ele tem uma facilidade para fazer letra de música, de jingle, né? Então, o Edir, ele tem uma história que, assim, ele na época, é o que eu falo, né? Hoje está facilitado. Ele ligava para gravar na caixa postal do celular. Entendeu? Tipo, tive uma ideia, vou ligar, e deixava cair na caixa postal e gravava. Porque não era assim como é hoje,
né? É, Ligava para a sim. secretária eletrônica e gravava. Não é como é hoje que a gente tem a facilidade. Opa, no meu celular eu tenho, no meu smartphone, eu tenho câmera, eu tenho gravador, notas, tenho o lembrete para me dar recado, enfim, eu tenho uma bússola, eu tenho uma série de ferramentas que não existiam. Então ele fazia isso, ele pegava, como você falou que fica, né, gosta de estar no trem, estar em qualquer lugar, estar escrevendo, ele fazia, ligava para ele, não estou no momento. Eu acho engraçado, ele falando, eu fico pensando, imagina, você liga para casa, olá, você ligou para casa de Luciano Oliva, não estou no momento, esse é o recado, aí eu mesmo deixo. Cantava para não perder a melodia, a letra, e depois ouvia. Era o recurso que tinha. É demais. Eu Mas acho o legal é esse. Para quem está com vontade, como dizia um amigo meu, esse ditado é português, mas é um amigo lá de Minas. Carlinho, um abraço. Carlinho de Brasópolis. Carlinho, grande Carlinho. Ele falava assim, quem corre por gosto não cansa. Mineiro, né? Falava isso. E é mesmo, quando a gente está com vontade, não há o que segure. Né? Quando a gente está com criatividade, não há o que segure a gente a alcançar os nossos objetivos. Olha, vamos falar da tua aqui. O primeiro livro da saga é o Magna e o Primeiro Exército, não é isso? esse aqui. Esse aí. Dá para ver bem? Estou com o primeiro aqui. Magnum e o Primeiro Exército, ele conta a história de um mundo fictício, né? Uma guerra entre o bem e o mal, é mais ou menos isso. Não vamos contar o livro aqui, mas é essa história. O segundo livro, você não falou de uma tetralogia, eu imagino que os 4 livros sejam uma sequência, uma história toda. Entendi. O primeiro livro, ele para num ponto e vai continuando até o último livro. Entendi. Não tem aquela história de... Esse livro conta a história antes do primeiro livro. O Magnum 1, ele começa num ponto, ele acaba num ponto X. O Magnum 2 começa exatamente daquele ponto que o Magnum 1 acabou, aí ele vai até um ponto. O Magnum 3 começa daquele ponto que o Magnum 2 acabou e vai até um ponto. E o Magnum 4 começa do ponto que o Magnum 3 acabou e vai até um fim. Então, é uma história só que é dividida em 4 partes. A história para do nada e depois... Muito bom. Olha, eu estou curioso para ler. Esse eu estou curioso para ler. Deixa eu falar. Vou dar uma paradinha para agradecer o pessoal que está com a gente. Tem um monte de gente entrando agora aqui. Alves Barbosa. Então tá. Esse professor? Meu professor, meu amigo. Um abraço, Lucas. Que coisa maravilhosa. Está aqui prestigiando. Está aqui, ó. Mais quem? Opa. Fernanda. Mais quem? Elenir. Gerlane Passos, hoje, um beijo para você, um beijo para o Rio de Janeiro, que está nos assistindo aqui. Paulinho, Marisa, mas quem? Fernanda, eu já falei. Aqui a Cristina, aí uma Cristina, eu acho que é isso. Maria José está conosco. Maria Lúcia de Belo Horizonte. Lúcia, um beijo para você, um beijo para Belo Horizonte, está acompanhando aqui a live do Bom da Vida. Mais quem? Cláudia Guiar. Valdecir, mas quem? Marilene Oliva, tia Lena, um beijo para você que está acompanhando a gente. Carlos Rodrigues, Paulinho Siqueira, meu tio Paulinho. Nath Biotech, é isso? Vamos ver aqui, mas quem tem tanta gente com a gente. Gente, muito obrigado. Mas quem aqui? Turo, Fabiana, Lucas, Paulo, Valdecir, Oséias Souza Ramos. Muito bem, gente, obrigado. Hoje a gente está falando de educação. A gente começou falando do Fundeb, a aprovação do novo Fundeb. A gente falou também sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de número 4, que é o objetivo que trata na Agenda 2030 da ONU, sobre educação. E o Brasil e os outros países que são membros da ONU têm aí objetivos sérios e desafiantes na área de educação, além de todas as outras áreas, erradicação da pobreza, cuidar do meio ambiente, vida na água, vida na terra, entre outros. Enfim. E a gente está falando hoje especificamente sobre educação, mas não só sobre educação. Estamos falando também sobre o sonho de ser um escritor de um menino de 5 anos, que ele foi alimentando esse sonho, foi criando oportunidades, e aos 15 lançou o primeiro livro, e já está com um livro novo pintando aí. Estou vendo que o próximo... Peraí. Você vai lançar livro agora dia 5, é isso, Matheus? Sim, fazer o lançamento virtual do meu novo livro. Como eu não consegui fazer o presencial por conta da pandemia, aí minha mãe teve uma ideia brilhante de fazer um lançamento virtual, que vai acontecer dia 5 de setembro, às 19 horas. Só acompanhar
Hum. minhas redes sociais. Bem, agora dia 5 daqui a 6 dias. E É o que dia da semana? No sábado, é isso? no sábado, No sábado. sabadão. Então, sábado que vem agora, 5 de setembro, é o lançamento do novo disco, olha aí, do novo livro, que é mais um da história do Magna. Como é que é o nome desse? É Magna em busca do equilíbrio, Em que é a busca do sequência do equilíbrio. O Magna. primeiro é o primeiro exército. E o segundo, em Isso, busca do equilíbrio, é esse. Rapaz, sim, eu tô vendo aí que esses livros é volumoso, hein? sim, 500 páginas. Ô, louco! Rapaz, então é como assim, quando você pega, eu tava aqui, tá aqui comigo ainda, né? Um abraço, meu professor Potter tá Maurício. aqui Tá comigo. ouvindo? Né? O Harry Potter, se for pegar a obra inteira, são 9 filmes. Acho que 8 livros e 9 filmes. É uma coisa, assim, é a construção de um universo e depois o desenrolar de uma história. Se você pega também o Senhor dos Anéis, estou falando de obras que tem como pano de fundo, né, como estilo, vamos dizer assim, a fantasia, né, o fantástico. E no seu caso aí também, parece que você também desenvolveu todo um universo aí, porque para um volume, uma Sim. obra desse volume. Luciano, eu criei um mapa, eu criei uma história, seres, lugares, religião. Ou você até consigo mostrar um mapa da minha história aqui, olha. Esse mapa eu desenvolvi quando eu estava na escola, sentado no chão. Eu estava com um Deu papel. uma... Deixa eu ver o mapa. Tá dando uma travadinha, mas não é aqui. Rapaz, tem um mapa. É o que? É a Terra-média de lá? É um continente que eu criei onde se passa a história. Cada lugar é um reino. Cada reino tem sua cidade, seus seres, sua cultura, seu ambiente, suas convivências, sua política. Esse mapa eu criei quando eu tinha 13 anos. Eu estava sentado no chão da escola, eu estava com uma caneta na mão, caneta comum, uma folha de sulfite. Eu comecei a rabiscar, comecei a montar. Aí eu já cheguei. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu digitalizei aquele mapa. Eu comecei a deixar um pouquinho mais profissional. Coloquei uma letra mais ajeitada, já deu uma arrumada no estilo dele e virou esse mapa aqui, que eu criei sentado no intervalo da escola. Com quantos anos isso, Matheus? 13 anos. Com 13 anos, olha isso. Você foi construindo realmente toda essa história. Olha que barato aqui, ó. Desculpa interromper, mas só para falar, olha, o Oséias está falando aqui, ó. Sou de Formosa, Goiás. Oséias de Souza Ramos está acompanhando a gente. Obrigado, Oséias. Está aqui também, olha, o Maurílio Oliveira, ele é de Recife. Um abraço para o Maurílio, para o Márcio, para a Chile, para o Monique, para o Orison Lopes de Oliveira, todo mundo, a família inteira aí, tá ligado na live do Bom da Vida. Obrigado, gente. Estou falando com o pessoal, porque eles também falam, Luciano, fala com o convidado, porque às vezes você está respondendo aí e não dá tempo de ler. Então, gente, ó, Sim. obrigado. Eu e o Eu tô Matheus estamos agradecendo aqui a de vocês. Mas voltando então, é uma obra que começou, é a mesma obra que você dividiu aí em 4 volumes, são o Sim. mesmo universo, vamos chamar assim, e que tem detalhes lá de quando você era criança, né, Matheus? Sim, Luciano. A história do Magna, eu comecei a desenvolver. Eu fiz várias versões do Magna, quando eu tinha 11 anos, outro quando eu tinha 12, mas eu comecei a desenvolver mesmo esse aqui mais quando eu tinha 13, quando eu mentalizei o ambiente que a história ia se passar. Quando eu criei o mapa, eu comecei a ter uma ideia de como que o ambiente ia ser. Aí eu comecei a desenvolver a história, a partir desse mapa aqui, porque eu consegui me localizar já. Aí eu criei uma moeda também deles, o estilo de política, as convivências, uma história. Depois eu comecei a desenvolver cada personagem que... A história é assim, na verdade, são vários personagens, não tem um protagonista. Cada um tá num canto e eles vão se encontrar para poder atingir um objetivo em comum. Uhum. E a história vai se desenvolvendo assim. Vai se desenvolvendo assim. Que barato. Agora me fala uma coisa. Em algum momento, né, eu estou falando isso porque, assim, toda vez que a gente fala de uma história vencedora, de uma história, seja de superação ou de grande sucesso, uma história feliz, é claro que existem aqueles dias em que a gente, às vezes, esmorece um pouco, que a gente fala, puxa vida, como você falou, gente, estou com bloqueio criativo hoje. Às vezes acontece. E a gente que trabalha com alguma coisa que necessita de criatividade, putz, sem bloqueio criativo é igual faltar gasolina. Meu Deus, sou piloto e a gasolina acabou. Como é que eu faço? Me E conta Luciano, uma... desculpa
Hã? interromper também, mas isso daí eu percebo não só em mim, mas no meu amigo que é ilustrador também, nos meus amigos que desenvolvem música, que meu amigo é igualzinho a mim, ele faz desenho, só que ele fala, puxa vida, hoje eu acordei com bloqueio criativo, meu amigo Pedro Henrique Ribeiro. Sei. E tem dia que ele não desenha, que ele acorda assim estagnado, eu não consigo desenhar, mas tem dia que se deixar ele desenha o dia inteiro, Luciano. Ele coloca pra fora toda aquela criatividade. O que eu tenho pra escrita é o que ele tem pro desenho. Da mesma forma que eu tenho amigos assim que cantam, que têm determinados dons artísticos que são iguaizinhos. É igual você falou do carro com a gasolina. Tem dia que não tem gasolina, É, tem tem dia aquele que dia que você está de tanque cheio, vai que vai. vai, Mas que não tá legal também, é aquele carro que não vira nem a partida, né? é, Bem por vai aí te dar mesmo. uma porra. Tem que pegar no Tem que- tranco, assim. É verdade. Não, mas realmente a gente que trabalha com alguma coisa de comunicação, porque na verdade, no fundo, tudo isso são formas de comunicar, seja através da literatura, através da música, né? Sim. Se você não. Na hora que não acontece ali, não tem como. Eu tenho um amigo que fala o seguinte: ele trabalha com produção musical. Ele fala, cara, tem um dia que eu também tô bloqueado, não tô criando nada. Nesse dia, eu me exijo minimamente fazer o aceitável, tecnicamente aceitável, que ele fala. Olha, é aquilo que se espera básico, que não fique sem capricho, né? Pelo menos Sim. fique o básico. Agora é terrível. Um dia desse a gente suporta, mais do que um realmente Ah, não, mais do que um já cara, fico você nervoso. fica Tem que naquele pegar mar, no tranco. é terrível. Mas me fala uma coisa, o que foi para você nessa história toda? Né? Você contou aí que começou muito cedo, realmente começou cedo, você está com 18 anos agora. O que foi o teu maior desafio nessa história toda? O que você Olha, identificou como teu grande desafio? então, Luciano, meu maior desafio, assim, na parte da escrita, como escritor, acho que é o maior desafio que qualquer escritor enfrenta, é tentar publicar um livro, porque é realmente muito complicado no Brasil ter acesso a isso daí, é um custo muito alto, é um processo muito difícil, mas essa foi a pior parte. Porque eu demorei muito para tentar entender como que funcionava tudo isso daí. Eu gosto assim de dar dicas para amigos que são escritores assim de como que eles vão publicar um livro, tudo, mas a pior parte é essa. É o caminho que você tem que chegar, porque fazer uma história, uma coisa está dentro de mim. Da mesma forma que uma pessoa que canta tem o dom dentro dela, um amigo desenhista tem o dom dentro dele, mas o difícil é você tentar chegar lá, é você tentar materializar o seu sonho, que ao meu foi a parte mais difícil. É interessante isso que você está falando. E os meios digitais facilitaram a contento isso? Facilitaram, mas a contento? Você crê que lançar um livro digital, lançar um livro e publicar na rede, né, na web, resolve essa questão? Ou, esse assunto de mercado editorial ainda tem que ser melhor Ah, resolvido? Luciano, eu vou falar minha opinião, que eu sou. Já vou avisando que eu sou suspeito para falar sobre isso. Eu tenho um Uhum. problema muito sério com ler livro em PDF, ler livro digital, porque para mim é muito difícil. Mas Gosto de eu papel. gosto de papel mesmo, assim. Se eu não estiver segurando o livro aqui, lendo, mexendo, sentindo o cheiro do livro, eu não consigo. Mas eu falo assim que tanto assim para quem é leitor, tanto para quem é escritor, é muito difícil no Brasil por causa do custo do livro. Eu acho que o acesso à leitura é complicado por causa disso. Por mais assim que é óbvio, não vou mentir que livros digitais em PDF facilitam demais, que nem eu falo na faculdade assim, às vezes você ter o acesso a algum livro digital, a biblioteca virtual assim, salva a sua vida em muitas Uhum. circunstâncias, mas nada substitui um livro físico. A sensação de você estar ali lendo. Então, eu acho assim que ajuda, a tecnologia que nós temos hoje, ela é fundamental, ela é revolucionária nessa questão, tanto desenvolvimento pessoal quanto na parte da tecnologia mesmo, mas nós ainda temos uma defasagem muito grande nessa parte de acesso. Uhum. Esse é o meu ver. Certo. Ó, tem pessoa que tá mandando pergunta aqui, Matheus. Oi, Estão fazendo alguns comentários. Então, aqui, ó. A Rita está falando com a gente que ela também não se adaptou bem ao digital, também ao não. livro digital. Aí tá aqui, Retalhos e Firulas, é um perfil que entrou conosco, está aqui com a gente. A Carolina, a Vanesca Jardini diz assim, olha, com as redes sociais, ela pergunta, melhorou a divulgação? Facilitou? Eu entendo Assim, assim, claro. facilitou, né?
Luciano, eu me desenvolvi só em divulgação pelas redes sociais, assim, foi o que me colocou para cima como escritor, porque se não fossem as redes sociais, teria sido muito mais difícil eu me divulgar, porque Uhum. foi onde, para essa, não tô criticando de forma alguma a tecnologia. Por favor, não veja por esse lado. Eu só falo assim que para leitura eu prefiro o livro físico, mas a tecnologia Eu ela é também. incrível. E Divulgar. a Lidiane Oliva botou aqui, concordo. Creio que ela esteja falando a respeito disso, do livro em papel. Vamos ver Sim. aqui, olha. Mais alguém falando com a gente? Pedro Cláudio. Ah, ele está Pedro, falando aqui do Pedro Cláudio, que é o desenhista de mão cheia, diz a Rita. isso, meu amigo, ele que é o grande ilustrador que conseguiu ilustrar os meus sonhos dos meus livros até hoje. E vai ser sempre o meu colega ilustrador, esse cara. Transformar o seu, o Pensa. seu sonho em imagem, né? É incrível que no livro da J.K. Rowling, né, o Harry Potter, o livro é ilustrado por um ilustrador chamado Jim Kay. E ela faz um Luca, meu agradecimento. amigo da faculdade. Hã? Meu amigo da faculdade, Luca, também está assistindo. Um abraço, Luca. Ciro também, maravilha. Se você ver, olha, a J.K. Rowling é a autora, é a criadora do Harry Potter, e ela faz um agradecimento aqui, ó. Jim Kay, gostaria de agradecer a você. Aí ela vem e fala que ter materializado o universo que ela criou por mãos tão hábeis é para ela uma grande honra. Ela está falando aqui, ó. Então, assim, realmente o livro é ricamente ilustrado. Esse livro realmente é muito bonito. Para quem conhece a história, né, viu o filme, aqui começa a ver outras cenas do filme. É um universo mesmo. Então eu estou mostrando para falar dessa importância da ilustração nesse universo de magia, de fantasia, né? Esse universo que tem elementos que nos convidam realmente a uma realidade Sim. Eu paralela, né? Quando eu fui publicar o primeiro livro, eu falei, eu não quero Hum, publicar sem uma ilustração, nem que tenha um desenho para conseguir dar uma imagem do que comente, porque por mais que você escreva, detalhe, eu acho que ter uma ilustração é uma coisa maravilhosa, assim, para você pelo menos ter um refúgio. Puxa vida, é isso que ele está falando, sabe? Quando você pega um livro, você vê sim. um desenho daquele lugar que você está descrevendo e você fala, nossa, é assim então. Você consegue se colocar no lugar. Essa é a minha visão. Eu fui até o que eu falei com meu amigo lá em 2017, quando eu fui publicar o primeiro livro. Eu falei, eu não vou publicar sem uma ilustração. E ele foi, me ajudou, comprou essa briga comigo e conseguiu ilustrar perfeitamente o meu sonho. Então eu sou Que muito grato a ele por causa disso. muito bom, porque é realmente uma referência, porque a pessoa imagina e vê. Se for parecido, ótimo. Se for diferente, eu acho que melhor ainda. Não, é engraçado, eu imaginei diferente. Então, essa Mas coisa da imaginação, acho que aguça. A ilustração ajuda muito. Ajuda a muito gente nesse tipo convivia de literatura. bastante, Luciano, lá na escola, e como a gente estava todo dia do mesmo lado, a gente conversava direto e ele conseguia ter um acesso ao que eu estava pensando. Então, por mais assim que ele lesse um trecho do meu livro, ele sentava comigo, a gente começava a conversar mais, eu dava um palpite, ele ia lá, dava um toque dele no desenho. Hoje é mais difícil, assim, porque a gente perdeu o contato, Uhum. tudo, mas ainda ele consegue ilustrar muito bem porque a gente tem uma história juntos, assim. Que maravilha. Ô, Matheus, olha, a hora voa nesse nosso papo. Mesmo, É hein, Luciano? incrível como que o bate-papo aqui das Lives do Bom da Vida é tão rapidinho e já acaba. Gente, a gente está na reta final aqui, faltando 3 minutos para a gente encerrar. Eu conversei hoje com o Matheus Siqueira, o jovem escritor, ex-aluno da Escola Estadual Walter Weiss Flog, de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Está lançando o livro agora no próximo dia 5. Sim, Mais um livro dessa série do Magno, né? sim. Agora, conta pra gente como é que a gente faz para acompanhar, então, Matheus. Ah, Como é que entra pelas suas redes sociais? Como é que é? Essa live, Luciano, vai ser aqui no Instagram ou no Facebook, YouTube? Onde também, é? nos eu vou fazer uma live pelo. Assim, quem for acompanhar minha live de lançamento pode acompanhar pelo meu perfil no Instagram, O Jovem Escritor, pelo meu perfil no Facebook, Matheus Antônio Siqueira, e pela minha página no Facebook, Matheus o Jovem Escritor. É só entrar e conectar. E a respeito de como que vai adquirir o livro, eu vou disponibilizar depois os sites que dá para ter o Hum. acesso, e dependendo assim de quem mora próximo a mim, no estado de Caieiras, ou
próximo, assim, uma cidade vizinha, que eu consiga entrar em contato, eu vou levar o meu livro autografado na casa da pessoa, claro que respeitando todos os protocolos de segurança contra o Covid. Segurança, né? Os sanitários. Claro, vamos tomar total cuidado, mas para quem estiver próximo eu consigo levar na casa o livro autografado, mas para quem mora longe eu posso tentar enviar por correio também, mas infelizmente alguns eu não vou conseguir levar pessoalmente na casa. Mas vamos dar um jeito aí, vai acontecer tudo certo. Mas isso não vai impedir. Então, repete aí as redes sociais para a gente acompanhar. Pessoal, agora estou falando com você que está assistindo a gente. Esse assunto é importante. Quando a gente fala de educação, a gente está falando da base de transformação da nossa sociedade. É isso que vai mudar a vida das pessoas. Então, tem que ter os dois lados, como eu falei lá no início. Tem que ter o estrutural, Sim. tá? Tem que ter o estrutural, por isso eu falei, né, falei, salientei, relembrei várias vezes a questão do Fundeb, da esperança que isso traz. E também falei do objetivo de desenvolvimento social, sustentável da ONU, de número 4, que é sobre educação, ou seja, tem que ter essa obrigatoriedade também dos Sim. signatários de seguir lá e atender essas metas do objetivo número 4 da ONU. E pelo outro lado, tem que ter a paixão, tem que ter o que está dentro, tem que ter o sonho. O sonho, falar. A gente trouxe aqui o Matheus, que ilustra bem, que mostra bem essa coisa da vontade. Não, está dentro de mim, eu só preciso colocar aqui. A ideia está aqui, eu só preciso colocar aqui. E você falou bem quando respondeu em relação a qual foi o maior desafio. É o estrutural. Não era o estrutural de escola, mas é o estrutural da dinâmica de lançamento de um livro. Nem todo mundo tem acesso, não é barato. Condições, isso que... Entendeu? Então, assim, poxa, a parte da paixão está pronta. Agora, o estrutural, para incentivar, para motivar jovens talentos, novos talentos, tem que acontecer também. Então, por isso que a gente está falando que é tão importante. É unir essa questão estrutural com a paixão por fazer aquilo que a gente gosta. No caso aqui, fazer literatura, escrever. Matheus, olha, adorei esse papo com você, cara. Também adorei. Um passo aí na tua agenda. Minuto final, estamos encerrando a live, senão a gente perde a live. Para você agradecer aí e falar as suas redes sociais. Sim. Antes de falar as redes sociais, eu gostaria de dizer uma palavra assim para fechar tudo isso, que depois de todo esse conversa, uma palavra assim que eu vejo assim que mais me define é gratidão. Apesar de todo esse meu sonho, de toda essa história, eu sou muito grato aos meus familiares assim que sempre me incentivaram, meus pais, minha irmã, meus avós, todos os parentes, meus amigos também que sempre estiveram comigo, meus professores, tanto da escola quanto da faculdade, que foram vitais nesse meu desenvolvimento, que eles contribuíram absurdamente na minha construção. A Rita, em especial, que está me ajudando muito, que fez essa ponte com a gente. A todos aqueles que estão me ajudando a divulgar, que eu agradeço demais. E a você também, Luciano, que me deu essa oportunidade de vir aqui nesse bate-papo maravilhoso sobre a parte estrutural e o amor, a paixão, o sonho, essa união que nós temos que fazer para poder atingir aquilo que a gente quer. Então, agora eu vou só divulgar a data do lançamento do meu livro, que é dia 5 de setembro, num sábado, às 7 horas da noite, que poderá ser acompanhado pelo meu perfil no Facebook, Matheus Antônio Siqueira, pelo meu perfil no Instagram, o Jovem Escritor, e pela minha página no Facebook, Matheus, o Jovem Escritor. E é isso daí, gente. Obrigado. Então pessoal, temos todos um encontro marcado, hein? É no próximo sábado, às 19 horas. 19 horas. Sábado, 19 horas. Está aqui, eu estava lendo aqui, por isso eu perguntei de novo o horário. Está aqui o Maurílio Oliveira de Recife. Parabéns, Matheus, muito bom, cara. Dando aí os parabéns, aplaudindo aí. Faço dele os nossos aplausos aqui, a nossa torcida, então, Matheus. Obrigado, até a próxima. Sábado a gente tem esse encontro marcado às 7 da noite, dia 5, nesse lançamento virtual, em tempos de quarentena. A gente está arrumando um jeito aí para lançar esse livro. Mais um. Então, espero que você lance aí. Obrigado aí pela tua presença aqui, iluminada, jovial, aqui na live do Bom da Vida. É isso aí, Luciano. Muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado a todos os presentes também. Não consegui falar o nome de todos, mas eu consegui ver alguns. Eu até falei nomes de alguns aí. E eu agradeço vocês estarem participando, estarem me ajudando a divulgar. Eu realmente agradeço de coração, gente. É isso. Nossa, aqui tá entrando gente agora, gente. Ó, Leninha Drummond, beleza? Leninha, um beijo. Tá aqui, ó. JM de Camargo. Tem um pessoal entrando aqui agora. A gente está encerrando a live. Semana que vem a gente volta
Deixa eu ver, semana que vem é dia 7 de setembro. Olha, aguarde que eu vou, durante a semana, contar para vocês. A gente vai falar de inovação, desenvolvimento social na próxima live do Bom da Vida. A gente vai conversar, vocês vão saber durante a divulgação. Matheus, obrigado, um abraço para você, boa sorte no lançamento. Muito sucesso na carreira. Até mais. Até mais. Vou desligar aqui também.